Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. A dica é do nosso irmão Vinícius Passos Oliveira, esse veteranaço aqui, sempre acompanhando o canal, nosso irmão de fé e batalha. Mais uma vez fica aqui o agradecimento a ele. E antes de a gente ver a dica dele, que fala de um objeto estranho que foi visto no Alasca e a explicação frajuta das autoridades, eu primeiro preciso passar um pouco. A gente inclusive tem um vídeo antigo, mas acho que é bom a gente atualizar, que é sobre a estranha história do Alasca. Muita gente não conhece, se escuta falar muito e tem vários filmes do Triângulo das Bermudas, mas o Alasca é muito pior, muito mais enigmático do que o próprio Triângulo das Bermudas. Só que o Alasca nunca teve a repercussão tão grande como o Triângulo das Bermudas. Só para você ter uma ideia, meu irmão, tem até desaparecimento de avião cheio de políticos que envolveu uma operação militar em busca desses políticos que nunca foram achados a nível militar. Para vocês terem uma noção, o desaparecimento desses políticos envolveu uma operação militar sem precedentes, à procura dos destroços, ou os corpos desses políticos, mas nunca foi encontrado nada. Eu, inclusive, quero trazer essa matéria aqui que eu achei bem completa, bem interessante, fazendo um resumo do que é essa região, que mais uma vez se trata também de um triângulo. Sempre esse formato, meus irmãos? Não é à toa que a elite, os donos do mundo, têm verdadeira adoração por esse formato. Tudo é em formato de pirâmide, inclusive a nossa sociedade. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a canjica e o cafezinho e vamos iniciar o nosso quadro. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos no estado norte-americano do Alasca, fazendo lembrar as histórias do Triângulo das Bermudas, onde os aviões e navios desaparecem sem deixar rastro. De acordo com a revista The Atlantic, 3.000 pessoas desaparecem todos os anos no Alasca. Você está vendo aqui, meu irmão, matéria da mídia. 3.000 pessoas desaparecem no Alasca. A maioria desaparece na zona selvagem do chamado Triângulo do Alasca. O Alasca tem quase 640 quilômetros de cordilheira, 12 mil rios e mais de 3 milhões de lagos, pelo que a sua geografia é suficientemente imponente para alguém se perder no meio do nada. Desde 1988, houve mais de 16 mil desaparecimentos na zona, que formam um misterioso triângulo, entre as regiões de Utqiagvik, também conhecida como Barrow, Anchorage e Juneau, a capital do Alasca. Em 1972, a área do misterioso Triângulo do Alasca despertou a curiosidade do mundo depois do desaparecimento de um avião Cessna que transportava políticos norte-americanos na cidade de Anchorage. Entre as vítimas estavam Thomas Hale Boggs, líder da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, e Nick Benjik, congressista do Alasca. O governo dos Estados Unidos levou a cabo uma operação de 39 dias em busca dos políticos, utilizando 40 aviões militares e 50 aviões civis. No entanto, nunca encontraram destroços, escombros nem cadáveres. O Alasca continua a acumular milhares de casos de desaparecimento sem solução. A revista The Atlantic descreve as histórias de dois jovens que desapareceram misteriosamente. O primeiro é Rick Hills, que desapareceu em fevereiro de 2004, aos 35 anos, quando ia buscar um cheque em Anchorage. O outro caso é o Richard Bennett, de 39 anos, que desapareceu perto da mesma cidade em 2005. O gelo e a neve podem apagar os últimos vestígios de uma pessoa, uma vez que há constantes deslizamentos de terra, glaciares partidos, rios a transbordar e encostas perigosas. Todos estes fenômenos fazem com que qualquer explorador possa derrapar, cair e desaparecer com facilidade. Por outro lado, não existe qualquer explicação para o desaparecimento de aeronaves. De acordo com a revista Curiosity, entre eles estão um avião militar com 44 passageiros em 1950 e o bimotor Cessna 340 com 5 passageiros em 1990. Como em qualquer boa história de mistério, também no Alasca há uma panóplia de lendas sobre animais humanizados que perseguem os viajantes. Estes animais, como contam os nativos, desfazem os humanos em pedaços. Algumas pessoas remetem para um mito sobre o chamado Kushtaka, o pé grande do Alasca, que, reza a lenda, vagueia normalmente pelas montanhas frias com a intenção de levar os viajantes para acabar com eles ou transformá-los noutro Kustanka. Também existe a teoria que defende que os glaciares são enganadores e parecem sólidos, porém, na realidade, têm fendas profundas onde qualquer avião ou ser humano pode desaparecer. Desta forma, conclui a Sputnik News,
O grande segredo do Triângulo do Alasca pode significar que tudo está enterrado na natureza. O Triângulo do Alasca tem sido comparado ao famoso Triângulo das Bermudas. Estima-se que nos últimos 100 anos, o misterioso local tenha provocado a destruição de 75 aviões e afundado centenas de barcos e navios, provocando mais de 1.000 perdas humanas. Em média, 5 aviões continuam a desaparecer na região todos os anos. Ao longo dos anos, foram avançando várias teorias para explicar o mistério. Uma teoria avançada em 2016 por um grupo de meteorologistas defende que a culpa dos desaparecimentos seria a presença das nuvens hexagonais, que pode originar ventos muito fortes ou bomba de ar capaz de destruir ou afundar navios e aviões. No passado, atribuiu-se os mistérios à bolha de gás metano do fundo do oceano, campos magnéticos, ondas gigantescas, lulas gigantes ou explicações mais metafísicas, como dimensões alternativas, universos paralelos ou raptos por extraterrestres. Então você vê, meus irmãos, que parece que tem lugares na Terra que simplesmente não deveria ter a presença humana. Mas os humanos não respeitam mais nada, não respeitam a natureza, não respeitam Deus. Então acaba acontecendo isso. Você vê que, por mais que se considere a tecnologia de ponta, que isso e aquilo, né? Até hoje continua desaparecendo pelo menos 5 aviões no Triângulo das Bermudas e o Alasca nem se fala. A mesma coisa. E as explicações que eles dão, né, consideram as mais lógicas, só tem lógica para eles. Porque você colocar a culpa numa nuvem, nisso ou naquilo, não justifica desaparecer totalmente os escombros, os corpos. Alguma coisa deveria aparecer. Se caiu na água, nem tudo que tem dentro de uma aeronave, ou de um carro, etc., uma hora ou outra vem à superfície. Mas todas essas coisas são ignoradas, porque o que tem ali, e você vê que existe um grande interesse dos governos nesses lugares, já indica que há algo muito mais que nós não sabemos. Então por isso é que agora eu trago a matéria do nosso irmão Vinícius Passos Oliveira, que ela também mostra que foi agora, recente, né, 16 de 4 de 2022, esse estranho objeto que também foi fotografado. Diversas teorias também, isso no Alasca, viu família? Diversas teorias foram criadas para isso aqui, porque a imagem ela fala por si própria, você tá vendo aí, né? Bem estranha, não parece ser uma aeronave, a fumaça é muito mais densa do que a gente vê quando uma aeronave está caindo. Mas precisamente isso aconteceu na cidade de Palmer, no Alasca. Então não era uma região totalmente desabitada. Os próprios habitantes, né, ficaram com medo disso aí e disseram, isso não é foguete ou avião. A menos, é claro, que fosse um avião que se partiu em queda livre. Mas aí a gente veria também os fragmentos, né? Se fosse um avião partido, você veria os fragmentos. Se você não vê, é como se fosse um objeto inteiro, né? Tipo uma coisa luminosa ali, ó. Você vê bem nessa imagem. Ainda na hora que estava acontecendo os eventos, um helicóptero chegou a sair para ver se localizava onde ele ia cair ali, mas não tinha nada, era como se nada tivesse acontecido. Bom, a explicação oficial é que isso era um jato comercial e que não estava caindo, a foto seria, o vídeo seria antigo, a foto e o vídeo seria antigo, e nesse caso ele não estava nem caindo, estava só sobrevoando mesmo, e pelo ângulo que foi feito as imagens, deu essa impressão aí combinado com o sol. Aí, meu amigo, você me diga se você acredita ou não, tá certo? Porque sempre a gente vê isso, essas desculpas mais absurdas possíveis. Então estão dizendo que não é atual, essas imagens seriam imagens antigas e que isso aqui era só o rastro normal da aeronave mesmo. Aí você vê nessa imagem, você acha que uma aeronave vai andar assim mesmo? Eu acho que nem um Super Saiyajin anda assim pelo céu, né? Deixando aquele rastro. Mas enfim, essas são as explicações deles. Afinal de contas, esse tipo de coisa não é pro povo ficar pensando. O povo tem que estar pensando em Anitta, em novela da Rede Podre, em filmes e séries lacradoras, esse tipo de coisa, né? Não é pra você pensar que pode existir algo muito mais. E não só pode, como existe. Então, na minha opinião, essa explicação deles não convence ninguém, é uma forçação de barra, mas eu faço questão de saber a tua opinião, meus irmãos. O que você acha dessas áreas? Você acredita em portais tridimensionais, em bases secretas, ou aqui particularmente eu acredito que tecnologias estão instaladas e escondidas nesses lugares e são feitos testes o tempo todo, e às vezes quando acontece com gente deles mesmo, políticos, militares e etc, é porque essa tecnologia não é tão fácil de lidar com ela, por isso mesmo está em teste. Enfim, né? Essa é só uma explicação, uma visão minha. Eu vejo muito por esse lado, meus irmãos. A gente vê muito interesse deles, muitas coisas estranhas acontecendo ali, operações secretas e etc. Então quando você sabe que é secreto, já é porque não é muito bom, né? Já é porque se a sociedade soubesse o que estava sendo feito, não aprovaria, geraria crítica para as autoridades. Então vamos fazer de forma secreta, sigilosa, colocar como segurança de Estado e etc. Então por aí a gente se tira, né? Mas também tem a própria natureza, né, meus irmãos? A gente sabe que
há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente pode imaginar. E eu recomendo o nosso outro vídeo, você dê uma procurada aí, que nós mostramos também um pouco sobre essas criaturas, que elas são meio humanoides e lembra daquelas descrições da famosa área da cachaça, né? Aqueles relatos de pessoas que dizem ter feito parte e dizia que eles faziam esse teste mesmo, mutações, misturavam os DNA dos animais com humanos, né? Ninguém sabe se alguma criatura dessa supostamente deu certo e foi soltada nesses lugares para ver o desenvolvimento dele, como ele age, né? Ou se são criaturas mesmo, vindo de outro planeta, de outra dimensão, enfim, né? As teorias são as mais vastas e nenhuma é certeza de nada. A verdade é que a gente só pode especular. Mas eu vou muito para esse lado, que é eles mesmos que fazem isso, meus irmãos. Enfim, mas quem sabe também se não existem criaturas que a gente ainda não teve acesso, como o próprio Pé Grande, né? Que tanta gente fala dessa criatura, que ele é capaz de ali se camuflar. E toda floresta tem uma criatura desse tipo, né? Alguma floresta intensa. Eu fico imaginando o que tem na Amazônia e a gente não sabe, né, meus irmãos? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa aí a tua opinião, eu faço questão de ler. Voltaremos às 5 horas da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço e fui!